Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Para encerrar a série Grandes Líderes, nós vamos conversar com Jorge Gerdau, presidente do Conselho da Siderúrgica Gerdau. Ele é um dos empresários mais conhecidos do país e nos últimos anos tem se dedicado a levar princípios de gestão da esfera privada para o setor público. Vai contar para a gente um pouco como foi transformar essa siderúrgica gaúcha numa empresa de exposição internacional e os desafios de fazer com que prefeituras e governos trabalhem mais ou menos como empresas. Bom, Sr. Jorge, queria agradecer sua participação. O senhor vai encerrar aqui o ciclo da série Grandes Líderes, né? Acho que vamos encerrar em grande estilo aqui. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui de um internauta é a seguinte. O Guilherme disse que acompanha de perto os resultados da Gerdau. Ele diz que percebe que o desempenho no exterior não é tão bom quanto o da operação no Brasil, mesmo antes da crise. Ele quer saber por que a Gerdau é mais eficiente no Brasil do que fora. Vamos dizer o seguinte, eu gostaria de separar o período normal da economia com os períodos da crise. Então, pré-crise ou hoje pós-crise, né? A estrutura da Gerdau do Brasil é uma estrutura absolutamente consolidada nesses 100 anos, tá certo? Então, vamos dizer, nós organizamos o nosso negócio praticamente em 3 áreas. Uma organização é o suprimento de matérias-primas, a outra é a produção de aço e a terceira atividade é a distribuição, tá certo? Então, nós trabalhamos, vamos dizer, essas 3 estruturas organizacionais integradas é que dão um alto nível de eficiência da atuação, tá certo? E nós temos mais um fator ainda que é a verticalização dos trabalhos, né, que no Brasil nós trabalhamos com arames, dos arames nós fazemos transformações em toda a linha de atendimento. Então, eu poderia dizer que os negócios comparados do Brasil com os negócios no exterior, são, vamos dizer, negócios mais integrados. Também, teoricamente, o investimento que eu tenho por tonelada, isso não é contabilmente, tá certo? Vamos dizer, como tem empreendimentos, vamos dizer, muito depreciados, etc. Mas, teoricamente, a verticalização que eu tenho de produtos, né, e a verticalização e suprimentos são estruturas que eu não tenho no exterior. Consequentemente, vamos dizer, nós conseguimos com isso resultados expressivos aqui do Brasil, né? Vamos dizer, nós temos alguns milhares de supridores de sucata, tá certo? Nós temos uma estrutura de logística fantástica, tá certo? Bom, a própria estrutura da Gerdau para atendimento do mercado nacional é uma estrutura super estudada geograficamente. E o terceiro ponto é essa nossa rede de distribuição e também, vamos dizer, nós adicionamos muito valor, nós fazemos prestação de serviço, etc. Então, no exterior, nós estamos avançando com essa estrutura, tá certo? Mas nós ainda não atingimos o patamar, vamos dizer, igual como nós temos aqui no Brasil. Então, as rentabilidades, conceitualmente, não podem ser comparadas exatamente iguais. Nós também temos algumas atividades, algumas unidades que têm rentabilidades muito expressivas no exterior, tá certo? Então, agora, se nós tomamos a crise, né, o que acontece? Onde, indiscutivelmente, o Brasil provavelmente é o país do mundo hoje que melhor superou a crise e que foi menos atingido, né? Graças a uma política extremamente ortodoxa feita no campo financeiro, tá certo? Criou reservas elevadas, que o Brasil nunca teve reservas em dólares, teve condições de baixar o juro, o Brasil nunca teve um juro, dá para baixar mais ainda, mas o juro tem que ficar igual aos competidores do mundo. Mas, na realidade, então, isso tudo são fatores que não dá para medir de uma forma absoluta. E o mercado, vamos dizer, nesses países que nem Estados Unidos, nós somos muito fortes nos Estados Unidos, indiscutivelmente Estados Unidos é um mercado que sofreu mais do que outros países. Vamos dizer, a Europa também está sofrendo a crise de uma forma muito forte. Então, não dá para comparar exatamente os dois negócios. Agora, o importante é que, de outro lado, né, a Gerdau, para poder atingir as dimensões que atingiu, né, não conseguiria fazê-lo no Brasil. Então, a atividade focada em siderurgia tomou as dimensões internacionais.
Aproveitando que o senhor falou aí do mercado americano, o Ricardo Melo pergunta quando a Gerdau espera que as vendas retornem aos patamares pré-crise nos Estados Unidos. E se existem planos de que a Gerdau não fique tão dependente do mercado americano no futuro. Bom, eu diria que a tendência dos Estados Unidos é gradativamente, vamos dizer, tem havido uma melhora permanente de números pequenos, 2%, 3% cada mês, e há uma melhoria gradativa e a rentabilidade já começa a mostrar isso na nossa atividade nos Estados Unidos. Agora, eu diria que a retomada da situação normal ou da situação anterior, eu diria que provavelmente é difícil atingir, mesmo aqui do Brasil, tá certo? Vamos dizer, lógico que o Brasil tem um potencial de crescimento grande, mas a alavancagem financeira que foi feita, tá certo, né? Ela criou um artificialismo estrutural de mercado, né? Que, no meu entender, não deverá retornar da mesma forma como existiu, porque isso levou à não sustentabilidade do processo. Então, eu diria que, vamos dizer, o sistema, até uma compra de automóvel, né, que você comprasse um automóvel financiado a largo prazo e ainda tomava o dinheiro na frente, vamos dizer, 2, 3 mil dólares ou não sei quanto, né, são estruturas que teoricamente são artificiais em cima de estrutura de juros negativos, tá certo? Então, no momento que essa estrutura financeira se normaliza, né, essas coisas não se repetirão. Então, vamos dizer, os Estados Unidos teve uma demanda de automóveis, vamos dizer, que chegou a 16 milhões e meio de carros, tá certo? Hoje está abaixo de 10. Qual vai ser o novo número que, normalizada a estrutura americana, será de 12, de 14 milhões, 16,5? Eu acho que não vai ser. Então, a mesma coisa está na área do setor de construções, com segunda hipoteca, etc. Quando você fala com empresários americanos, diz assim, nós saímos de um período de não poupança e estamos entrando numa economia, retornando a uma economia de poupança interna, tá certo? Isso vai ser um valor significativo na redução de consumo de muitos produtos. Assim que nós estamos confiantes com o nosso crescimento nos Estados Unidos, eu acho que temos uma posição geográfica bem estruturada, etc. Mas o mercado global americano, eu não sei se ele vai retornar, tá certo? Aí é um regime de competição que for mais competente vai ter mais market share. Nos últimos anos o senhor tem se dedicado muito a essa cruzada para levar princípios da gestão privada para a esfera pública, né? Sim. O Thiago pergunta qual foi o resultado mais significativo que o senhor conseguiu até agora, nessa missão aí. Bom, eu acho que eu vou resumir num número bem simples. Nós temos hoje 9 estados que fizeram o trabalho, tá certo? E tem 2 prefeituras grandes que fizeram o trabalho. Tem 40 prefeituras pequenas, hospitais, etc. O número, resumindo de uma forma bem simples e concreta, é o seguinte: o número que nós mobilizamos na comunidade para investir nesses projetos, tá certo? Tem tido um retorno ao redor de 80 a 90 reais por cada real aplicado. Tá? Então, você tem alguns programas que têm maior sucesso em alguns estados, outros, mas na realidade é um verdadeiro milagre, né? É a frase do Falcone, é uma mina de ouro sob os nossos pés que temos, caso a gente souber administrar, utilizar técnicas de gestão. Então, o resultado, de uma forma ou outra, ele se repete em proporções um pouco maiores, menores, né? Mas, na realidade, você tem em qualquer campo, né, nas reduções de custos, fatores fantásticos, tá certo? Seja na compra de medicamentos, seja no combustível, seja na energia, na telefonia, nos horários, no sistema, etc., refeições. São custos enormes que se propõem. E na parte de arrecadação também tem-se tido resultados com o sistema matricial de gestão, né? Se obter resultados. Então eu não diria que tem assim aonde é que teve o maior resultado, tá certo? Mas também depende um pouco em que atividade, porque uma coisa é trabalhar a receita, a despesa, e outra é realmente melhorar a qualidade de gestão na atividade principal, educação, saúde e segurança. Tá certo? Então, são trabalhos complexos e que também apresentam resultados significativos.
E qual foi a maior dificuldade, ou qual tem sido a maior dificuldade que o senhor tem encontrado em levar esses conceitos para as prefeituras e estados, no momento que o governo federal vai justamente na direção contrária, segundo o Edson Jesus? O Edson diz que o governo está, na verdade, reforçando, por exemplo, a regulamentação do petróleo, onde quer dar mais poder à Petrobras, diminuindo a eficiência e tudo mais. Tem algum conflito entre levar a gestão privada para a gestão pública e essa direção que o governo tem tomado recentemente? Esse tema da pré-sal do petróleo é um tema muito complexo. Eu diria o seguinte, que continuar com a propriedade do petróleo, né, que a propriedade sempre foi do Estado, tá certo? E o Estado fazia as concessões para a exploração do petróleo e fazia concorrência à Petrobras e outras empresas privadas. Normalmente a Petrobras fez inclusive muitas parcerias com as grandes empresas petrolíferas. No sistema até hoje executado, quando se fazia o leilão era em cima de um preço daquele momento, né, com a previsão de competitividade e custos, né, em cima dos riscos que eram tomados, para estabelecer quem pagaria mais na hora do leilão. Bom, o que aconteceu na prática? O petróleo, de repente, saía de um preço histórico, seja de $10, $30, chegou a 150. Então, os conflitos surgem justamente quando existia essa alta extraordinária do petróleo. Então, o sistema que está se prevendo é dar uma comissão à empresa exploradora, que nesse caso está definida a Petrobras, né? Então, eu pessoalmente acho que o sistema para deter a propriedade é certo, não precisa criar outra empresa, tá certo? Pode ser mantido dentro da gestão da agência ou do próprio governo, vamos dizer, como hoje detém a propriedade, né, e estabelecer apenas um mecanismo para que se crie esse fundo que, no meu entender, é extremamente importante. Eu ainda tenho uma opinião de que esse fundo, vamos dizer, dentro de uma visão tipicamente empresarial, eu acho que não deveria ser, como é que se diz, consumido. Eu acho que deveria se preservar o fundo e distribuir e usar os frutos. Como na Noruega. Como na Noruega. E como nós fazemos na nossa casa, na nossa família, ou as empresas fazem, né? As empresas nunca distribuem todo o lucro, tá certo? Sempre vão se capitalizando mais, tá certo? Para quê? Para poder enfrentar os investimentos. Então, os países que normalmente gastaram essa riqueza, vamos dizer, são países pobres, tá certo, né? Porque a riqueza está no nível de emprego que se gera, etc. É um tema complexo. Eu diria que o conceito de manter a comissão a ser pago em proporção é um conceito correto para manter, correto, é uma ideia válida, tá certo? Agora, o certo seria ainda manter uma concorrência para quem faz a comissão para beneficiar esse patrimônio do país ao máximo, tá certo? Então, eu acho que o tema ainda está sujeito, no meu entender, a aprimoramentos, tá certo? Mas o caminho vai ter que ser esse mesmo, porque no cenário mundial, todos os países cada vez tendem a mais ficar com a riqueza do petróleo. O senhor é um ativo defensor da melhoria de ensino no Brasil também, né? Certo. O que é preciso fazer para preparar os brasileiros para o futuro? O processo de educação não termina nunca, tá certo? Isso as pessoas vencedoras, você vê que elas não param de estudar, em qualquer tipo de atividade. Agora, o importante, vamos dizer, seria investir principalmente na base, né, do ensino básico, do primeiro grau. Você tem que investir no começo para realmente criar uma capacidade boa na educação. E aí passa indiscutivelmente por problemas de discussão de gestão. Qual é o maior problema que nós temos hoje na sistemática de gestão, tá certo? Grande parte dos professores não tem o nível de investimento e capacitação pessoal, tá certo? E o segundo ponto é uma deficiência no sistema de gestão que não é premiada a melhor atividade, né? O ser humano no mundo inteiro sempre tem que ser motivado com metodologias de meritocracia, tá certo? E aí ainda existem algumas discussões ideológicas sobre esse tema, mas que é totalmente errado e absurdo, né? Vamos dizer, em qualquer campo de atividade, né, tem que se premiar a quem se dedica mais e tem melhores resultados em benefício das próprias crianças, tá certo, né? Então,
No meu entender, esse tema tem que ser atacado. Eu acho que existem várias evoluções importantes, né? Até, vamos dizer, um caso bom aí aconteceu, vamos dizer, São Paulo está fazendo nesse sentido de remunerar conforme a qualidade da educação. Pernambuco tem feito um trabalho extremamente interessante nesse sentido, né? Vamos dizer, de premiar a qualificação do trabalho dos professores, tá certo? Então o governador Eduardo Campos tem optado por essa metodologia e ele está convicto, diz, olha, se isso é o melhor sistema para beneficiar a sociedade e a comunidade, nós temos que fazê-lo e não nos submeter, vamos dizer, aos interesses corporativos, tá certo? Porque essa ideia de socialização para nivelar, nivela por baixo. A gente não tem que aceitar na vida ser nivelado por baixo, a gente tem que buscar sempre o nivelamento para cima, vamos dizer. Então o Brasil, vamos dizer, quiser ter resultados, tem que investir na qualidade e apoio dos professores, mas tem que investir simultaneamente na gestão. Cada um deles isoladamente não é suficiente. O senhor falou 2 vezes já da idade da Gerdau, né? Tem uma pergunta em relação a isso. O Carlos Arruda quer saber quais são os atributos fundamentais para a longevidade de uma empresa como a Gerdau. Ter valores. Eu acho que uma empresa, ela só constrói uma perpetuidade se tiver valores. Eu, no discurso que eu fazia para o pessoal aos 100 anos, né, que nós fizemos as festividades em todos os locais onde nós temos usinas, etc., nós fazíamos a festividade e era uma festa para os clientes e fornecedores, etc., e uma outra festa com os nossos colaboradores, tá certo? Bom, e da festa dos colaboradores eu usava um conceito que me ajudou muito a definir isso com toda clareza. Eu disse, nós chegamos aos 100 anos porque temos valores. E que valores são esses? Então, em vez de ficar discutindo ética, coisa assim, eu disse assim, são os valores que você quer ter na sua casa com seus filhos. Então, as pessoas se identificam em termos de ética, ou de integridade, coisa assim, são aquilo que você quer ter na sua casa. Tá certo? As pessoas, de uma forma extremamente... E isso criou até um ambiente de emocionalidade importante, né? Entre os quais também, vamos dizer, a palavra respeito, no meu entender, é uma peça-chave, né? Vamos dizer, de que todas as pessoas se sintam respeitadas. Então, eu acho que uma empresa só pode chegar a longevidade se tiver valores, tá certo? E trabalhar nesses valores. Tem ainda um conceito da matriz de perpetuidade, tá certo? Então eu tenho que analisar os processos para que os stakeholders estejam satisfeitos, tá certo? Então, tem basicamente sempre 4 stakeholders daqui. Em primeiro lugar são os clientes, cliente interno, externo e fornecedor. Depois, vamos dizer, tem acionistas, não tem ordem disso, né? Vamos dizer, de importância, acionistas ou financiadores, tá certo? Depois os colaboradores, e depois eu tenho que ter os stakeholders, vamos dizer, em relação à comunidade e parte ambiental. Então, esse leque de stakeholders, né, que posso desdobrar mais, mas é só para simplificar. Eu tenho que ter certeza que esses stakeholders estão satisfeitos com a empresa. Então eu tenho que analisar permanentemente, eles estão satisfeitos ou não estão? Agora vem uma segunda pergunta, eu inovo esses processos ou são processos adormecidos há 20 anos? Né? Quem não inova todas as frentes de trabalho permanentemente com essa preocupação, então eu tenho que procurar ter um espírito de inovação com os stakeholders para realmente estar satisfeito. Então eu não acredito que uma empresa possa ser vencedora se tiver qualquer um dos stakeholders realmente insatisfeitos. Até no aspecto ambiental ou de vizinhança, né? Vizinhança em termos de empresa depende do tamanho, né? Vamos dizer, a sua vizinhança se restringe à quadra onde opera, vamos dizer, tá certo? Uma pequena loja. Agora, você quando atua em comunidades outras, você tem que criar esses ambientes de responsabilidade social, de construção junta, tá certo? Então, é extremamente interessante, mas o conceito é isso, você tem que trabalhar com valores e deixar os stakeholders satisfeitos. O processo de sucessão na Gerdau se tornou um exemplo para as empresas familiares brasileiras, né? Quais foram os pontos principais para que esse processo tivesse sucesso, na sua opinião? Bom, nós estudamos esse tema, vamos dizer, em termos
globais e internacionais, né? E a primeira definição que talvez tem que ser tomada assim, isso aqui é um processo que tem que ter começo e fim. Tá certo? Bom, se você analisa no processo, né, aonde é que eu quero chegar, né, nós temos uma definição muito clara no nosso grupo. O grupo tem 108 anos de que nós, em respeito aos interesses dos acionistas, né, dos quais a família é grande acionista, é de ter um management o melhor possível e profissional e altamente capacitado. Então nós utilizamos no processo de avaliação dos candidatos ao cargo, nós usamos as tecnologias que estão disponíveis no mercado com avaliações extremamente rigorosas, que nós fazemos com todos os nossos principais executivos cada 2, 3 anos, não só com metodologia interna, mas também com consultoria externa. Até aproveitando essa experiência das empresas de headhunter, tá certo? Né, que são, vamos dizer, especializadas em ter os patamares mundiais, os patamares locais e que são os requisitos para podermos atingir o conceito de management. Então, nós desenhamos o processo e seguimos etapa por etapa, com critérios de avaliação extremamente exigentes. Aí, no final, nós tínhamos de praticamente 4 candidatos com potencial de ser CEO, né? E aí se fez o final foram avaliações de natureza subjetiva pessoal, né? Vamos dizer, do perfil de liderança, né? Com características, vamos dizer, que hoje qualquer pessoa, vamos dizer, sempre de uma forma absolutamente simplificada, eu diria o seguinte: tem que ter 3 competências, tá certo? A técnica, a humana e a conceitual. E a conjugação e a harmonização desses 3 fatores, porque só uma competência técnica sem competência humana de relacionamento, informação, equipes e liderança você não faz. Só liderança e boa conversa, etc., também sem técnica não vai. Agora, o terceiro fator é competência conceitual. Essa ainda tem um fator mais complexo de que essa competência conceitual tem que analisar os cenários em que você toma decisões ou não. E aí é uma outra sensibilidade subjetiva, tá certo, né? Com características interessantes que quanto mais complexo for o tema, a discussão, né, você tem que juntar os 3 fatores, né? Então aí na decisão final você indiscutivelmente, vamos dizer, você tem toda a sistemática de avaliações, etc., mas sempre entra em termos de característica pessoal e de valores. Esse processo levou quase 5 anos, né? Certo. Essa decisão final foi a parte mais delicada do processo ou não? Eu diria, ela foi delicada, mas até nisso nós também usamos metodologia, tá certo? Nós pegamos quais são os principais pontos que definem que, vamos dizer, você tem pessoas que têm uma alta competência técnica e às vezes não tem uma competência humana tão forte. Então, quais são os fatores para aquela função que são mais importantes, tá certo? Então, nós primeiro listamos quais são os pontos mais importantes. Então, até isso nós fizemos com metodologia também. Quer dizer, achismo não tem lugar, né? Não, de forma alguma, tá certo? Né? A responsabilidade é muito grande, né? Não pode trabalhar com achismos, né? Que sonhos o senhor ainda tem nessa altura da vida? Construir uma empresa de expressão internacional, tá nessa cruzada aí para levar a gestão privada para a gestão pública? Que sonhos o senhor tem? Bom, eu tenho... São uma série de sonhos, tá certo? Só assim eu estou ocupado, né? Sempre ocupado. Ou demasiadamente ocupado. Mas eu diria o seguinte: primeiro, das instituições onde eu sou conselheiro ou eu participo, né, eu tenho uma preocupação enorme de aprimorar a relação institucional da organização, né? E isso, vamos dizer, você aprimora na gestão executiva. Qual é a relação que tem a executiva com o seu conselho, tá certo? Com os seus acionistas? Essa preocupação, como eu participo em várias instituições sociais, vamos dizer, de interesse terceiro setor, né, como o Hospital Nunes de Vento e outras instituições nessa área de saúde, né, ou na parte de cultura e arte, tá, ou de outras fundações, ou do MBC, PGQP, né,
é como estruturar essas organizações, né, para que se estabeleça metodologia de gestão com metas exigidas como em qualquer empresa, e ao mesmo tempo como é que esse conselho vai cobrar desse... E são tarefas enormes em que eu digo assim, todas as relações que não forem institucionalizadas, elas desaparecem. Então é preciso trabalhar em metodologias de gestão e institucionalização. Então eu tenho uma meia dúzia de organizações que essa tarefa, no meu entender, não está terminada. Bom, vamos dizer, em relação ao Grupo Gerdau, eu ainda tenho, vamos dizer, a executiva está delegada, mas nas fixações de políticas de bem longo prazo, tá certo? Eu acho que ainda tem campos de aprimoramento que tem que ser construídos pela própria evolução da sociedade, tá certo? E os conceitos de, por exemplo, no campo de responsabilidade social e ambiental, etc., né? Nós temos o conceito de sustentabilidade muito bem estabelecido, né? Mas eu acho que ainda tem espaços para melhoria em que toda organização, ao trabalhar, né, dentro dos conceitos mais atualizados que existem hoje em dia sobre isso, é de realmente analisar sempre como é que eu posso trabalhar plenamente ambientalmente, como é que eu posso trabalhar plenamente socialmente, né? Então, vamos dizer, se nós temos organização de compra de sucata descentralizado, né? Como é que nós ainda podemos, vamos dizer, somos o maior reciclador, né, da América Latina, como é que eu ainda posso levar lá na ponta sistemas de aprimoramento de gestão, educação, capacitação dos fornecedores? Então, existem trabalhos aí de, vamos dizer assim, de maximizar a eficiência total da empresa em todas as frentes. Isso é um trabalho, eu acho, enorme, né? E que o mundo, vamos dizer, o mundo moderno, né? Vamos dizer, dessa integração da responsabilidade das empresas, das comunidades onde elas trabalham, elas têm campos ainda, campos de melhoria, tá certo? Eu tenho outro sonho enorme, né? É no campo da gestão pública, tá certo? De ver essa experiência, essa prática realmente penetrar de ponta a ponta, porque eu acho que isso seria uma maravilha para o país, de melhorar a qualidade do atendimento social, na educação, no campo da saúde, né? Realmente uma melhoria da gestão para não esbanjar recursos e melhorar a qualidade, né? Eu tenho sonhos sobre isso, que é possível trabalhar nesse campo e tem exemplos fantásticos e realmente de se amplificar. Agora, eu tenho ainda um tema que é mais complexo, tá certo? É de realmente ver esse país planejando o seu futuro a longo prazo, tá certo? Nós ainda estamos trabalhando no país com uma visão de razoavelmente curto prazo. E eu diria que aí eu acho que as lideranças do país, sejam empresarial, sejam políticas, sejam acadêmicas, né? Sejam as lideranças sindicais, tá certo? Elas trabalham isoladamente, tá certo? Então nós ainda não conseguimos conjugar os esforços para construir um sonho, vamos dizer, conjugado realmente. E enquanto houver esses afastamentos, vamos dizer, total, e com resíduos de ideologia que existe, né, de que a academia quer se manter isolada, né, tem pavor de se poluir com o mundo real, né, econômico, tá certo? E vice-versa também, dos empresários com a academia, ou se eu vejo as lideranças políticas, na maioria dos casos, como nós ainda vemos no Congresso, né, sistemática política, ela trabalha muito mais no interesse individual, né, cada um cuida do seu interesse em vez de realmente cuidar dos interesses do país. Quer dizer, aí nós temos um campo de aprimoramento político e institucional enorme para fazer, né, com uma visão estratégica. Quer dizer, eu acho que institucionalmente tem uma tarefa grande. Eu tenho assim um conceito bem simplificado. Cada um de nós tem 3 níveis de responsabilidade. Uma é a responsabilidade que eu tenho como profissional. Não interessa que profissão eu seja, eu tenho que fazer ela bem feita, responsável, seriedade, ética, integridade. Segundo, é a minha responsabilidade com a minha comunidade.
né? Que cada um põe o tamanho da comunidade que é chata, sabe? Mas tem a responsabilidade. Agora, tem uma terceira responsabilidade, que é uma responsabilidade, no meu entender, institucional, tá certo? É de realmente construir um país que institucionalmente esteja organizado, né? E aí, às vezes, me pergunto, eu estou entregando um país melhor ou pior do que eu recebi? Essa pergunta eu não tenho uma resposta, mas eu olhando assim, em termos da responsabilidade das lideranças em qualquer um desses campos, quatro campos que eu mencionei, né? Eu acho que aí temos uma tarefa, que temos uma dívida grande, né? E isso aí é indelegável. O líder tem que assumir, ele tem as benesses, ele tem que ter o ônus. O senhor é um obcecado por gestão, qualidade, tudo isso, né? O Cristiano Cosme quer saber se o senhor tem planos de publicar um livro sobre isso. Eu tenho anotações feitas, sabe? Mas é interessante, toda vez que eu anoto e escrevo a coisa, né? Algumas semanas depois eu já evolui sobre esse tema, sabe? Assim que provavelmente eu acho que eu nunca ficaria satisfeito, sabe? Em relação ao processo. Eu ainda estou vivendo momentos muito fortes em termos desse aprendizado, de inovação, etc., né? É extremamente interessante. Então, eu diria o seguinte, que eu não sei, vamos dizer, em que momento eu realmente vou poder transmitir. Talvez eu possa, até sobre gestão, não sei também se eu sou a pessoa, eu sou fanático sobre o tema de gestão, porque eu acredito mais nos resultados, né? Mas eu diria o seguinte, esse livro agora que o Falcone está editor, esse último livro, né? É um livro tão completo, né? O Verdadeiro Poder. O livro ainda não está nas bibliotecas, mas já está o livro já chegou aos clientes do Falcone, né? Vamos dizer, e é uma briga pelo livro, tá certo? Porque é fantástico. E quando você vê esse livro, né, eu diria assim, pô, eu acho que não tem que escrever mais nada, sabe? Porque realmente a obra é fantástica, né? Talvez a minha contribuição talvez possa ser ainda sobre algum outro tema assim, de experiências de negociação, coisa desse tipo, né, que são talvez muito mais experiências de vida do que somente de tecnologias de gestão, tá certo? Né? Vamos dizer, a importância de gestão de recursos humanos, por exemplo. Né? Vamos dizer, isso é uma empresa, ela, no meu entender, o sucesso da empresa é a sua equipe. Tá certo? Como gerenciar essa equipe, como motivar essa equipe, etc. São todos temas extremamente interessantes, na condução também de visão de clientes satisfeitos, etc. Né? Tem muitas áreas. Uma negociação, como se as dificuldades que se tem com uma negociação de compra de uma empresa, etc. Tem muitos temas extremamente interessantes, né, em que, vamos dizer, o exercício de análise é extremamente importante. Vários internautas mandaram a mesma pergunta, se o senhor tem interesse em se candidatar a algum cargo público, e outros tantos perguntaram por que o senhor recusou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério do Desenvolvimento quando o Luiz Furlan saiu. Bom, eu vou dizer, essa altura da vida, não pretendo mudar a minha carreira de empresário. Eu tenho um orgulho enorme, né, da minha, vamos dizer, do empresariado em geral, tá certo? Eu tenho, assim, uma frase que eu digo, assim, aos jovens empresários, no Junior Achievement, etc., eu disse assim, olha, para mim, o empresário é o maior agente social que existe, tá certo? A sociedade muda porque tem empresário. O empresário é que tem na atividade empresarial, a inovação. Ele detecta um produto, um nicho de serviço de mercado, aí ele junta, faz dívida, se divida com um amigo, com um banco, hipoteca a casa, etc. Cria uma equipe. Feito isso, ele atende essa demanda do mercado, né? Ele faz esse milagre e ainda paga imposto. Então, realmente eu acho que esse papel que o empresário tem é insubstituível na sociedade, né? Toda essa atitude, vamos dizer, inovadora e inquietação, tá certo? Então eu tenho um respeito e um valor enorme, eu me sinto muito feliz, vamos dizer, de pertencer à sociedade, à comunidade empresarial.
E quando vieram, já tinha antes vindo convites, antes que eu também neguei, tá certo? Então não foi em relação ao governo Lula, tá certo? Eu acho que fora do governo eu sou mais útil. Se eu entro num governo, eu vou entrar numa burocracia de louco, né? Então, vamos dizer, nesses programas de qualidade, eu debatendo outros temas, eu me sinto mais solto, acho que estou melhor fora do governo do que dentro do governo. Para finalizar, uma pergunta que eu fiz para todos é qual foi o melhor conselho que o senhor recebeu e de quem? Eu acho que o melhor conselho que eu tenho nesse sentido, vamos dizer, talvez tenha sido do meu pai, né, no termos de integridade, seriedade e ética, né? Ele diz assim, olha, ele disse assim, se tu não tivesse capacidade de demitir teu contador e não ficar na dependência dele, tu está trabalhando errado. Então, vou dizer assim, esse conceito de ética e valores, né, no meu entender, é extremamente importante. Tem outros conselhos assim. O Dr. Antunes me deu um conselho extremamente interessante que me ajudou muito na minha vida de negociações, né? Ele disse, Jorge, em qualquer negociação que tu entras, estuda primeiro o outro lado. Quando tu dominares bem o que ele faz, o que ele gosta, não gosta, que é o interesse dele, estuda o outro lado. Aí tu entra dentro da negociação e normalmente tu sabes e tu sai vencedor dessa negociação, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que tento pescar, né, o saber dos outros. Muito bem. Obrigada aí. Obrigada pela entrevista.